Esse é meu nome, acreditem, Litelton, é meu nome mesmo, não é o nome da minha empresa não, gente, é meu nome, tá? Eu já fui consultor de centenas de instituições como Sebrae, Endeavor, CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, SESI, Senai, em diversos segmentos. Eu costumo dizer que eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, não gosto de arquiteto, não gosto de engenheiro, não trabalho com arquiteto e não trabalho com engenheiro. Eu gosto e trabalho com arquitetos e engenheiros que querem ser donos de um negócio lucrativo. E, para mim, tem uma linha tênue que divide os escritórios medíocres dos que são verdadeiramente profissionais. E ao longo de mais de 20 anos trabalhando nesse segmento, diversos segmentos, eu comecei a trabalhar com o segmento de vocês, mas quando eu decidi pedir demissão dessas instituições, minha empresa resolveu pedir demissão dessas instituições aqui, eu caí numa vala comum, que talvez seja da maioria de vocês. Eu não sabia captar e vender. Por quê, gente? Porque essas instituições, era maravilhoso, porque o Sebrae ia lá, conseguia o cliente e dizia, vá lá e atenda. A Endeavor tinha sua rede de clientes, vai lá e atenda. A CNI, o Senai, vai lá e atenda. Então, eu não tinha a necessidade de fazer captação e venda, porque eles faziam isso para mim. E aí, o que aconteceu? Eu vi o meu faturamento despencar de tal maneira, simplesmente porque eu não sabia captar e vender. E olhe que eu sou do mercado de administração. Imagina quem é da área técnica. A administração, a gente já vê alguma coisa de marketing, já vê alguma coisa de business. Imagina vocês que, praticamente, eu arrisco a dizer, não teve cadeira de marketing, de vendas, de empreendedorismo. Se teve uma cadeira de empreendedorismo, foi um professor que talvez nunca tivesse tido um escritório de verdade. E aí, quais eram as minhas crenças naquele momento? E talvez muitas delas sejam as crenças de vocês. Eu sou muito bom no que eu faço. Cara, eu sou muito bom no que eu faço, as pessoas vão vir até a mim, porque minha entrega, meu projeto executivo, meu detalhamento, deixa eu ver o que mais, meu projeto elétrico, meu projeto de automação é maravilhoso. Então, as pessoas virão atrás de mim. É uma crença, né? Meu cliente não está em minha cidade. Quando a gente começa a ter dificuldade, a gente começa a pensar, né? Não, mas é porque assim, ó, como eu não estou na cidade de Balneário Camboriú, é por isso que o meu cliente não me acha. É só se eu for para os grandes centros. Não consigo cobrar mais porque o cliente só quer desconto, só quer preço. Não estudei para ser vendedor, cara. Estudei para ser engenheiro, para ser arquiteto. Esse negócio de vender não é para mim, não. Você alguém de vocês aqui já pensou isso aqui, gente? Só para eu me situar, já passou pela vida de vocês, pela cabeça de vocês, algum desses pontos aí? Só balança a cabecinha que eu visualizo aqui, tá? Deixa eu ver quem já passou. Ninguém, ó. Ninguém, Hélio. Ninguém passou por isso ainda, tá vendo? E meus clientes irão me indicar, e se eu fizer um excelente trabalho, ou seja, eu vivia no marketing de esperança. Vocês já ouviram falar no conceito marketing de esperança? Você senta, reza, para chegar cliente todo mês. E talvez a indicação, gente, seja legal, mas às vezes ela não vem nem na quantidade e nem na qualidade que a gente precisa. E aí a gente termina ficando o quê? Refém dessas indicações espontâneas. Até que eu entendi que naquele momento, eu não tinha um negócio. Se eu não tinha um setor comercial estruturado, eu era um autônomo, eu era um profissional liberal, tentando sobreviver na vida, mas eu não tinha, de verdade, um negócio. Porque uma premissa básica de um negócio é que você tem, entre elas, deixa eu ver se eu consigo... não vou conseguir rabiscar aqui agora, não. Eu preciso ter um organograma. E esse organograma, uma das caixinhas fundamentais é o comercial. E eu não tinha. Ou porque eu não tinha tempo, ou porque eu não tinha conhecimento, então eu não sabia captar cliente, não sabia vender, não tinha processos comerciais estruturados e de vendas, não usava absolutamente método nenhum, ou seja, eu não era o CEO da minha empresa. Eu era o melhor empregado que a minha empresa poderia ter. E um empregado técnico. Levanta a mão aí quem tem, claro, um setor comercial estruturado no seu negócio hoje.
Só quem está com câmera aberta vai poder mostrar a mãozinha, né? Jana, Patrícia, Rodrigo. Então, gente, comecem a refletir sobre isso. Você está no estratégico atuando como um CEO do seu negócio? Ou você está lá embaixo no operacional sendo um funcionário do seu negócio? Por quê? Porque vai chegar num momento que você não consegue crescer. Você bate num platô que você não consegue mais avançar, porque você só tem uma determinada quantidade de horas disponível. E aí tem 3 formas de uma empresa crescer. Ou eu vendo hora, ou eu compro hora, ou eu multiplico hora. Quando eu estou trabalhando lá no operacional, lá embaixo, eu estou vendendo as minhas horas. E eu tenho horas limitadas, eu tenho 12 horas, talvez, não sei quem trabalha mais do que 12, 14 horas, talvez, por dia. Mas isso vai fazer você chegar num limite que não vai fazer você ultrapassar o seu faturamento. E aí a gente termina, às vezes, eu vou dizer que vocês, em algum momento, estão jogando dinheiro fora ou deixando dinheiro na mesa, como eu falo, porque vocês teriam capacidade técnica de pegar mais clientes, vou chamar de projeto, de obra, cada um se encaixa num canto, mas o seu inconsciente está dizendo assim, cara, não pega não. Não pega não, que você já está trabalhando 8 horas, 10 horas por dia, 12 horas por dia. Já passaram por isso? Trabalhar 12 horas, 14 horas? Então, se isso já aconteceu, você não está sendo, mesmo que você tenha um CNPJ. Você não é o CEO da sua empresa, você está atuando como o melhor funcionário e parabéns por isso. Se estiver contente, está tudo certo. Agora, se achar que pode crescer e evoluir, você vai ter que aprender o que eu tive que aprender no meu negócio, porque aqui eu fazia alguns treinamentos, algumas palestras e não conseguia pegar mais. Então, eu tive que estruturar a minha atuação como um negócio, tem um negocinho errado aqui, faltou aqui, e não como autônomo, estruturar um processo comercial, e eu vou dizer para vocês, que pensa em vendas todos os dias. Estratégia de captação, porque isso aqui, hoje, essa é a estrutura que eu falo para os meus clientes. De qualquer... Gente, pensa numa banquinha de cachorro-quente. Pensa. Se ela não estiver focada em vendas. A base de qualquer empresa é venda. Sem venda, não tem projeto complementar, não tem projeto técnico, não tem obra, não tem nada. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês quiserem colocar no chat, eu não estou conseguindo ver o chat, mas quantas horas você dedica por dia para esse setor aqui de vendas? Sejam sinceros com vocês, não precisa nem responder. Em média, 6 horas por semana, Matheus colocou aí, ó. Vai dar aí 1 hora mais ou menos, 1 hora e um pouquinho por dia. Já é alguma coisa. A segunda questão que eu tenho que pensar, eu penso nisso de forma estruturada e com processo, ou eu simplesmente vou ali no afã de querer buscar mais clientes? E aí, eu não vou nem passar nos outros passos, porque só faz sentido. Vendas, gestão financeira, pessoas, processos, ó, e aqui, ó, ixi Maria, outro errinho aqui. Projeto e obra. Gente, eu vou dizer a vocês, 90% dos escritórios de arquitetura e engenharia passa 90% do tempo no projeto e na obra. E aí a gente precisa usar uma regrinha simples do Pareto. Pareto 80-20. 20% de esforço tem que gerar 80% de resultado. E onde é que eu tenho que colocar esse esforço? Na venda. Porque quando tem dinheiro entrando, gente, eu fico dizendo que dinheiro cura tudo. Vendas cura tudo. Porque se eu tenho vendas, eu consigo estruturar uma gestão financeira. Se eu tenho vendas, eu consigo contratar pessoas. Se eu tenho vendas, eu consigo refinar meus processos. Se eu tenho vendas, eu consigo entregar um excelente produto para o qual nós nascemos para fazer. Faz sentido a base de uma empresa ser vendas? Mas por que às vezes a gente pensa o contrário? A gente passa mais tempo aqui do que cá. Ok? E esse era um erro que eu cometia, que hoje já não cometo mais.
Agora, como é que eu cheguei no ramo de vocês, já que eu sou especializado em escritório de arquitetura e de engenharia? Um belo dia, eu falando muito disso aqui, né? Uma gestora do Sebrae assumiu a gerência do Conselho de Arquitetura aqui da Bahia e me chamou para fazer algumas palestras no CAL. Primeiro no CAL. E foi muito interessante, porque ela me chamou para fazer a primeira palestra, a segunda, a terceira. Eu disse, eu não vou fazer mais não, fulana. Ela falou, por quê? Eu disse, olha, vocês estão perpetuando o trabalho escravo. O arquiteto forma, vai procurar um emprego no mercado, se ele ganhar muito, ele vai ganhar 4 mil reais. Aí ela pegou o telefone, ligou para nos escritórios, ela disse, é verdade. Ah, mas o autônomo está ganhando bem. Eu disse, esse autônomo trabalha 10 horas por dia para tirar no máximo 10 mil reais. E não foi diferente com a parte de engenharia. O engenheiro ganha melhor, é verdade. Tá? Mas aí ela me perguntou, Litelton, é isso mesmo, como que a gente muda essa mentalidade? Como é que a gente muda essa realidade? E aí, nos últimos 10 anos, eu só venho atuando com escritórios de arquitetura e de engenharia, mais de 2.000 pessoas mentoradas por mim aqui, várias turmas de imersão em vários estados. E aqui, eu, Litelton, entendi que captação e vendas é o coração da empresa. Se você não está fazendo hoje de captação e vendas o coração da sua empresa, você só tem 3 cenários para você. Ou você está com pouco cliente, ou você está estagnado, ou você sabe que tem potencial, mas não está conseguindo transformar isso em dinheiro. Faz um exame de consciência aí. Onde que você acha que você está nesses 3? 1, faltando cliente. 2, estagnado, não cresce, o mercado avança, mas você não. E 3, você está deixando dinheiro na mesa. E aí, gente, quando ela me perguntou, beleza, o que que a gente faz? Eu desenvolvi uma metodologia que são esses 5 pilares. E eu quero falar de 3 pilares para vocês aqui hoje. Vou até falar de um quarto aqui que eu acho muito interessante. Primeiro pilar, eu chamo de raiz do dono. Ou seja, é você deixar de ser o seu funcionário, o melhor funcionário, e passar a pensar estrategicamente como um dono. A gente vai falar algumas coisas. Segundo, é você escolher um posicionamento intencional. Quando você não se posiciona, alguém posiciona você. E aqui eu estou falando de escolher o cliente que eu quero atender e parar de atender qualquer um. A gente vai falar um pouquinho. Captação lucrativa. Eu vou falar muito aqui sobre captação ativa de clientes. Ah, Litelton, mas eu não sei exatamente o que fazer. Quando estava programando isso aqui para vocês, eu pensei assim, pô, eu vou ficar ali falando de técnicazinha de captação ou eu quero falar de algo mais estrutural? Porque a técnicazinha muda com o passar do tempo, a estrutura permanece. E aí você tem o pilar 4 de vendas, que eu chamo de vendas com liberdade, porque isso aqui é processo, a estrutura é método, e o pilar do que eu chamo de comando lucrativo, que é a parte de gestão estratégica da empresa, onde você vai liderar a equipe, liderar pessoas, montar um organograma de crescimento e tudo mais. Então, vamos para o primeiro, aprofundar aqui. Primeira coisa que eu quero pedir para vocês, pô, por favor, né? Já tira uma foto aí, pega o celularzinho, tira uma foto, marca um desk, me marca, dizendo que você está aqui, participando com a gente. E no final, eu não combinei nem com, até para o Hélio, nem combinei com o Hélio, tem uns presentinhos aqui para vocês, tá? Mas já vai lá e marca a gente. Por quê, gente? Eu peço que você marque. O seu cliente também quer saber se você está se desenvolvendo, se você também está crescendo, se você também está evoluindo, tá? É tipo assim, ó, você prefere contratar um médico que não se atualiza ou que está no Congresso Internacional todo ano? Claro que está no Congresso Internacional, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo. Isso aqui, gente, eu quero que vocês vão pensando como se fosse um diagnóstico na cabeça de vocês.
Hoje, você tem um planejamento estratégico da sua empresa? Ou seja, você tem uma ideia de quanto sua empresa vai faturar esse ano? Você montou um planejamento disso ou está deixando, Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cara, quem não monta um plano, é simples. Pensa num plano estratégico, e eu não estou falando de teoria, não, aquela teoria de fazer um planejamento estratégico desse tamanho e não servir para nada. Não estou falando disso. Eu estou falando de quando você vai pegar um Uber, você precisa colocar o destino para onde você quer ir. Qual é o destino que esse Uber vai levar à sua empresa? Para que faturamento? Para quantos projetos? Com que ticket? Segunda coisa, você tem um organograma e uma estruturação que lhe permite sair do operacional e ir para o estratégico? E aí eu vou citar para vocês um cara que eu aprendi isso, de uma empresa de engenharia, apesar dele não estar mais na frente à época, que foi o velho Norberto Odebrecht, não o que acabou com a empresa, o pai que criou. Tá? Eu tive a honra e o prazer de trabalhar com ele. E é interessante que ele montou, ele tem ele tinha uma teoria chamada TEL, Tecnologia Empresarial e Operação. Ele dizia o seguinte, pensa no organograma que eu não estou conseguindo desenhar aqui por essa ferramentinha, mas ele dizia o seguinte, se você quer crescer na empresa, no organograma da empresa, você precisa formar alguém para ocupar o seu lugar. Então, eu fico me perguntando, será que você, Jana, será que você... eu só estou vendo Jana, Patrícia e Rodrigo, tá, gente? Por isso que eu não estou falando o nome dos outros. Vocês estão formando as pessoas para elas ocuparem o seu lugar e você cada vez ir crescendo mais nesse organograma? Será que na empresa da Patrícia tem uma pessoa tão boa em projeto que já lhe permite, Patrícia, você não precisar ir para o operacional, simplesmente delegar para ela? Porque se isso acontece, você vai para o estratégico e o dinheiro está lá em cima, gente. O dinheiro está lá em cima. As vendas estão lá em cima e não cá embaixo no organograma. Segunda coisa, você tem um plano comercial e de vendas. Legal, eu coloquei no meu planejamento estratégico que esse ano eu vou faturar R$ 1 milhão. Pega R$ 1 milhão, divide por 12 meses, que divide por 4 semanas, eu tenho que faturar por semana X mil reais. Vocês têm isso? Talvez não. Talvez não. E aí, metas de venda. Meta de venda, você precisa trabalhar semanalmente. Se esse mês eu quero faturar, vou chutar aqui, tá? R$ 100 mil, eu tenho que faturar R$ 25 mil por semana. E aí vem as estratégias de venda. Tá? A gente vai falar um pouquinho. E aí eu preciso de tempo para isso aqui, tempo de qualidade, delegar o operacional para ter mais tempo para as vendas. Então, se você está reclamando de vendas na sua empresa, gente, talvez seja muito mais uma falta de estrutura para colocar a empresa na rota das vendas do que simplesmente uma técnicazinha qualquer. Só estou colocando aqui um diagnóstico. Então, beleza. E qual direcionamento você tem que ter? Estabeleça uma rotina de ações estratégicas para o crescimento da empresa. Toda semana, o meu cliente aqui, meu mentorado, ele tem a obrigação de tirar 1 hora por semana para pensar na estratégia de crescimento da empresa. E estruture as funções dos colaboradores para que você saia do operacional e atue como verdadeiro CEO. E, novamente, estabeleça a sua meta mensal de vendas. Só para eu ter noção aí, quem tem metas de vendas mensais? Quantos aí levantaram a mão que eu não tô acompanhando? Na telinha aqui, os que tá aparecendo foram poucos. O Rodrigo levantou a mão. Rodrigo levantou a mão. O Oliveira Matos. De 13 pessoas. Vamos colocar aqui que 10%? Gente, 10%, tá? Então, segundo ponto, gente, posicionamento que eu chamo de intencional. O que é intencional? Eu vou em busca do que eu quero e não fico aqui esperando o meu cliente chegar.
de forma espontânea. Eu tenho que ter clareza para quem eu vou vender. Parece óbvio, né? Mas eu vou ajustar aqui um pensamento e talvez dos 13 aqui, 10 não tenham clareza de para quem quer vender. O que é esse para quem, gente? Quem eu quero atrair como cliente ideal? Ou seja, quais são os melhores clientes? Aqueles que não me dão trabalho, mas que me dão uma margem de lucro muito boa. Com certeza vocês têm ele, mas vocês ainda não sentaram para se debruçar, porque a partir do momento que eu consigo atrair esse meu cliente ideal, eu vou em busca dele. Por quê? Porque a comunicação fica mais estratégica e gera mais autoridade. Vou dar um exemplo para vocês. Tem muita empresa de engenharia. Vamos imaginar que você construa casas de alto padrão. Você concorda comigo que a comunicação para as pessoas que constroem casas de alto padrão é diferente para quem constrói uma casa, sei lá, de 500 mil reais, 1 milhão de reais? Completamente diferente. Então é por isso que muitas vezes vocês que têm uma prática de postar no Instagram, às vezes fala para ninguém. Posta e não vê muito resultado, porque como você não tem clareza para quem você quer vender, a sua comunicação não fica adequada, e aí, isso no mundo digital, mas também a sua prospecção ativa, você fica sem saber onde buscar esses clientes. Agora, imagina que a gente fez o trabalho do dever de casa, meu cliente é o empresário. E aí já vão algumas dicas aí. Meu cliente que faz uma casa de 5 milhões, 10 milhões, sei lá, ele é empresário. Onde é que eu tenho que ir? Qual é o tipo de evento que eu tenho que participar? Eu tenho que participar de evento no CREA, no CAL, nas lojas? Ou eu tenho que participar de eventos empresariais? Eu tenho que participar de eventos empresariais. Desde que o consumidor final seja o elemento da sua comunicação. Ou o consumidor final seja seu cliente ideal. Para vocês, talvez, para alguns de vocês, não será o consumidor final o seu cliente ideal. Pode ser outra pessoa, por exemplo, pode ser o engenheiro, pode ser o arquiteto. Por quê? Porque é quem traz o cliente. Quarto ponto para a gente pensar, qual é a jornada de compra do seu cliente? Um cliente que compra uma Ferrari tem uma jornada de compra diferente de uma pessoa que compra um Nivus. Se eu não entendo a jornada do meu cliente, novamente, eu não estarei nos lugares certos, não estarei falando da forma correta. E aí, o seu esforço de captação, ele termina sendo muito grande, porque você talvez esteja atirando para tudo quanto é lado, quando você deveria estar usando uma pistola para ser um sniper. E a quinta coisa, qual é o portfólio, e aí não é portfólio de divulgação, tá, gente? É portfólio de produtos, tá? De serviços e produtos que interessa a esse cliente. Ou seja, o que eu posso, eu vou explodir um pouquinho mais esse conceito, eu posso ofertar várias vezes para o mesmo cliente. O que é isso aqui, ó? Pare de querer vender para todo mundo. É melhor você ser específico. Vamos lá. Jana, você tem condições de fazer todos os projetos de complementares desse país? Não tem. Nem da sua cidade. Então, eu escolho uma fatia desse bolo e me posiciono naquela fatia, como a melhor solução naquela fatia. A gente chama isso de ser um peixe grande em lago pequeno. A maioria quer ser um peixe pequeno em lago grande. Então, quando eu escolho essa fatia, eu me posiciono ali, demonstro valor naquela pequena fatia, não precisa ser tão pequena assim, tá? Depende. E eu passo a ter uma comunicação e uma estratégia mais focada. Que aí é o que eu estou chamando de escolha um nicho que te valorize, que tenha mercado e que você goste de atender. Porque se você também não gosta de atender, cara, eu odeio projetos de automação. Minha empresa vai vender projeto de automação. Não vai. Não vai, porque você não tem ali uma energia apropriada para isso. E crie uma escada de produtos e serviços lucrativos.
Então, eu tenho uma oferta de um produto, de um serviço barato, para a pessoa degustar, gostar, depois ela vem com uma oferta mais cara, depois ela vem comprar outra, daqui a pouco ela vem e compra uma premium. Todas as empresas podem e constroem essa escada, porque o seu cliente atual é uma fonte de receita extremamente lucrativa, porque o custo de aquisição, a gente chama de CAC, o custo de aquisição de cliente, ele já foi pago com o primeiro serviço. E todo cliente tem um custo. Todo cliente que chega para você tem um custo, a gente chama de custo de aquisição de cliente. Vou ver se risca aqui. Não vai riscar, não. Deixa para lá, tá? Então, fiquem atentos a essa escada de valor. Para quê? Para diminuir o esforço de captação externa. Eu chamo isso aqui, na minha mentoria, de captação interna de clientes. Então, se você vender o projeto, depois você pode vender um plano de acompanhamento, depois você pode vender um plano de ambientação. Se você vendeu projetos complementares, você pode vender depois a obra. Ah, Litelton, mas eu não faço obra. Quem disse que você não faz obra? Você não põe a mão na massa na obra. Mas você pode ter um excelente parceiro que faz a obra e ser muito bem remunerado para isso. Mas, às vezes, eu fico preso em um ou dois produtos. O arquiteto fica muito preso em consultoria e projeto. O engenheiro vai variar um pouquinho de acordo com sua especialidade, se é mais executivo ou se é mais complementares, tem uns que pegam mais obras e tal. Então, ter essa escada de produto aqui, ó, facilita muito esse processo. E o ponto 3, captação lucrativa. E aí, gente, eu não posso abrir mão de nenhuma possibilidade hoje, nem de captação online, nem de captação offline. Por que eu trago essa divisão? Porque nós estamos criando um mercado de empresários preguiçosos. Preguiçosos. O que eu chamo isso? Pessoas que acham que vão apenas fazer um post no Instagram, uma meia dúzia de posts, e vai chover cliente. É assim no dia a dia? Não é. Ou, não, faz só o tráfego pago. Vou fazer aqui um tráfego pago que vai chover cliente. Não vai. E o tráfego pago não vai trazer o cliente. Por quê? Primeiro, ele não sabe para quem vai anunciar, porque você também não sabe. Ele não sabe o que vender, porque você também não sabe. E aí, o que acontece? Tráfego pago não funciona. E pior, ele vai descobrir isso gastando o seu dinheiro. Gastando o seu dinheiro. E aí você vai pagar lá R$2.000 pro gestor de tráfego pago, mais R$1.000, R$2.000 de anúncio para o Facebook, para o Meta, para o Google, não importa. E seu custo de aquisição de cliente vai lá para cima e poucos leads chegando qualificado, porque falta estrutura. Tá todo mundo focado aqui, ó, quero captar, mas tá faltando o quê, gente? Tá faltando base. Tá faltando a estrutura base de, tá, beleza, mas eu preciso de quantos clientes, de quantos projetos para bater qual faturamento? Qual é a minha estrutura comercial? Por que comercial? Porque o passo 4, que eu nem coloquei um slide aqui, mas eu quero falar um pouquinho, é a estrutura, é a estratégia, é o roteiro, é o script, use a palavra que quiser. Mas vendas não é para amadores. Vendas exige profissionalismo. Exige, no mínimo, um método. Para quê? Para você sair do achismo. Então, se você está fechando bem, então, toda vez que eu apresento uma proposta, eu fecho. Analise duas coisas. Ou essa proposta veio de indicação, ou esse cliente veio de indicação, porque a indicação já vem vendido, ou você está cobrando pouco. Olha que coisa interessante. Se o cliente é frio, você apresentou a proposta e o cliente fechou, você está cobrando pouco. Você poderia cobrar mais. Porque a venda começa quando o cliente diz: não, Hélio, para mim não dá para eu fazer agora. E aí eu vou identificar as objeções, vou identificar os porquês. Cara, entendi, mas
Por que que você considera essa proposta cara? Comparada a quem? O que te levou a achar que está caro? Quando você começa a ter esse diálogo com ele, que a gente chama de eliminar as objeções, né? Aí você começa verdadeiramente a negociar. E aqui você poderia estar cobrando muito mais caro se você estivesse usando métodos de vendas. Ok? Então, para implementar isso aqui, ó, escolha 3 estratégias. É isso aqui que eu falo para meus clientes, tá? 3 estratégias online. 3, gente. 3. Quer ver uma que ninguém faz aqui? Vou dizer que talvez eu arrisque aqui dizer que ninguém faz. Todo mundo aqui posta nas redes sociais? Todo mundo posta. Pelo menos deveria, né? Não, não, Rodrigo? Não. Deixa eu dizer Cara, uma coisa. é quase indicação, quase a totalidade de indicação, cara. Perfeito. Perfeito. Agora, as indicações, elas podem ser boas, elas podem ser ruins, ou elas poderiam ser melhores. O que é o Instagram hoje para empresas como a de vocês? É uma grande vitrine que prova... Ai, eu só sei dar aula riscando. Estou com a canetinha aqui e o negócio, mas aqui no Meet eu não sei como é que risca, eu uso muito Zoom. É que prova que você faz aquilo que você diz que faz. Por quê? Porque você diz assim, não, minhas obras têm muita qualidade. Cara, prove. Aí você abre lá o Instagram dizendo assim, ó, deixa eu te mostrar essa casa aqui. Olha só, essa casa aqui, ela está situada aqui no Alphaville. A gente fez uma casa, só para você ter ideia, essa casa tem 500 metros quadrados de obra, e nós fizemos desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, hoje, o Instagram, ele é um instrumento muito forte de prova. Inclusive, dá uma olhada nesse depoimento que o cliente falou sobre nós aqui, depois da casa, como que a casa ficou. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você usa esses elementos para atuar de forma profissional, você consegue cobrar mais sem precisar trabalhar mais. Olha só, tem 3 formas de você precificar. Vocês tiveram aula de precificação, queria participar, semana passada não consegui, no último encontro, mas vamos lá. O pessoal deve ter dito sobre metro quadrado, sobre hora. Eu falo de um terceiro processo, que é de transformação. Transformação. Que eu vou dar um exemplo para vocês? Vamos lá. Olha só, gente, eu tenho um remedinho aqui, ó. Esse aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Gente, ó, esse remedinho aqui, ele é laranja, ele é rosa, viu? Não é azul, não. Ele é rosa, tá? Vamos lá. Alguém quer comprar esse remedinho aqui, ó, esse comprimidinho aqui, ó, é um comprimidinho para dor de barriga. Ele custa R$10. Alguém quer comprar agora? Talvez você esteja dizendo, não, R$10, um comprimido, tá caro, tá barato. Talvez você esteja dizendo aí, tá caro. Só que Rodrigo não sabe. Foi o jogo ontem, Rodrigo, lá no Maraca? Não, vou não. E você é de onde? Você é do Rio mesmo? Eu sou do Rio, sou do lado do Maracanã, mas eu tenho juízo. Oh. E aí, Rodrigo, gente, resolveu tomar um banho lá no piscinão de Ramos. Sem saber, Rodrigo, que aquela água estava contaminada, Rodrigo. E é o seguinte, se você pegou lá uma infecção, que em 24 horas, você e sua família que foi lá e tomou banho, pode ir a óbito. Você não estava sabendo disso, mas eu sei. Só que esse remedinho rosa aqui, ó, ele é capaz, e somente ele, de resolver esse problema. E ele custa R$100. Tá caro ou tá barato? Barato. Tá de graça. Entendeu como é que a gente vende por percepção de valor? Quando a gente aumenta a percepção de valor. Ok? Então, eu quero falar para vocês de estrutura de vendas. Sem estrutura de vendas, não adianta eu vir aqui dar para vocês, e eu posso dar aqui algumas
técnicas, estratégias de captação do dia a dia, mas sem estruturação, você não vai avançar muito longe com o seu negócio. Então, gente, pense nesses 3, 4 pontos que vocês já vão entender. Agora, por exemplo, eu posto na internet. Todo mundo fica correndo atrás de seguidor na internet. Aí eu faço uma pergunta assim, Hélio. O que você faz com esse seguidor? O que você faz com esse seguidor? Nada. Não, gente. Tem uma técnica de captação ativa online que a gente chama de social selling. É uma técnica de todo mundo que entra no meu perfil, eu vou aplicar essa técnica de social selling ali dentro e eu vou transformar essa pessoa num lead. Lead é aquela pessoa interessada em comprar. Offline. Tem várias. Por exemplo, participar de eventos. É uma técnica de captação? É. Você vai para o evento onde tem o seu cliente ideal, com o objetivo de ir lá captar cliente. Não é ir lá para o coffee break, comer o coffee break lindo, maravilhoso. É para captar clientes. Agora, quantos de vocês aqui estão fazendo captação offline, indo para eventos onde tem o seu cliente? Talvez nenhum, porque a maioria ou está presa no operacional e não tem tempo de cuidar da parte estratégica do processo comercial da empresa. Faz sentido isso, gente? Só para não dizer que eu não zerei a prova, ó, isso aí eu faço. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso aí, isso aí. Vamos lá. E aí, eu falo de construa 3 estratégias online, 3 estratégias offline para o seu cliente ideal e tenha o seu funil de vendas. Está aqui a ferramentazinha que eu entrego para meus clientes. Muito simples. Eu preciso usar uma estratégia aqui para atrair o cliente. Aqui eu vou ter 5, 6, 7 bolinhas que vai descendo no seu funil de clientes. Então, olha só que coisa interessante. Se eu preciso de 3 contratos fechados, está aqui, ó, 3 contratos fechados no final do mês, eu preciso conversar com quantas pessoas? Litel, pela minha estatística aqui, a cada 10 propostas que eu apresento, eu fecho 5. Então, se eu quero 3 contratos fechados, eu tenho que apresentar 6 propostas, beleza, e preciso de quantas pessoas aqui em cima na prospecção? Vamos continuar com 50%, eu preciso de 12 pessoas pedindo proposta. E aí você começa a analisar os números de forma estratégica para você garantir que você vai ter o seu desafio cumprido aqui embaixo. Ok? Então, deixa eu limpar isso aqui. Então, o que eu quero? Eu quero abrir para as nossas conversas, tá? Porém, eu quero, antes, dar um presente que eu não combinei com o Hélio, mas eu sei que não tem problema nenhum, que eu quero o seguinte, gente, eu quero aprofundar, eu passaria aqui, 3 horas falando com vocês sobre isso, mas Hélio disse, Litel, você fala demais, então segura aí. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero disponibilizar, tá? 1 hora de mentoria individual, sem custo, para alguns de vocês aqui, tá? Para quem realmente quer alavancar e crescer o escritório. Se você quer continuar onde está, não precisa nem se inscrever, porque não precisa de nada, tá? Como é que vai funcionar? Você vai mandar uma mensagem para mim no direct, dizendo que você está aqui na palestra, não importa se ao vivo ou gravada, você vai ver depois, e você escreve um desk, eu já sei que vocês estão vindo da palestra aqui, e a gente vai dar, a minha assistente lá vai dar uma atenção especial para vocês. E aí eu queria agora... Então vai lá, gente, rapidinho aí, só vai no meu Instagram e tá aqui, @liteltonpires. E aí eu queria abrir agora para perguntas, dúvidas, para a gente bater um papo, que a melhor parte aqui é o papo, né? Bater papo é mais gostoso do que ouvir uma sequência assim de palestra. Vamos lá, fica à disposição de vocês.